Olá. Estamos hoje num terceiro bloco, não há uma sequência obrigatória, mas um terceiro bloco em que estamos relacionando a psicanálise a outras áreas do conhecimento. Fizemos um primeiro vídeo comentando sobre a psicanálise e a psicologia. Num outro, falamos da psicanálise e a psiquiatria. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a psicanálise e as suas relações com as ciências da linguagem. Importantíssimas, não é? Falamos no último, ou no vídeo anterior a este, não é? Da relação entre psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, que os psicanalistas são bastante estudiosos, não é? Não só da área da psicanálise, mas como de outras do conhecimento. E uma delas, né, fundamental, é saber sobre a linguagem. Afinal de contas, os pacientes falam, e é por essa fala, seguindo os preceitos freudianos do inconsciente, que as coisas acontecem. Bom, então é necessário que a gente pense, não é? O que é tudo isso que chamamos de linguagem? Seria possível dizer que a linguagem é tudo, todo tipo de comunicação. Então, não há como se submeter a uma análise psicanalítica sem a linguagem. Assim, qualquer análise está vinculada à linguagem. A fala, a escrita, os gestos, a pintura, a música, não é? E é evidente que, no caso da relação da psicanálise com a linguagem, uma análise, a fala é fundamental. Muita gente se pergunta, e Libras? Libras é considerada uma língua. Como língua, é considerada uma linguagem. Então, ela é uma comunicação e, como tal, pode ser levada adiante. Evidente que, para qualquer tipo de comunicação, há a necessidade de que ambos, não é, elementos da comunicação dominem aquele código. Neste caso, estamos falando de psicanalista e seu paciente, não é? Se é Libras a língua em questão, ambos precisam dominar essa língua. Assim como, se for o caso, a necessidade do conhecimento do Braille, não é? Ou de qualquer tipo de linguagem que faz o paciente falar. Falar aqui é quase uma metáfora, né? Não é exatamente verbalizar como estou falando aqui, mas é a fala, não é? A colocação comunicativa de algo. Bom, quando a gente pensa em linguagem falada ou escrita, a ciência da linguagem que nos aparece é a linguística, não é? Com esse nome estranho, ela é algo extremamente simples e complexo ao mesmo tempo, porque a gente se pergunta o que é exatamente a linguística. Bem, é o estudo científico da linguagem, né? Em outras palavras, trata-se de um estudo abrangente, objetivo, mas sistemático de todos os aspectos das línguas naturais. E, a depender da teoria empregada, a linguística pode estudar as línguas, não é, naturais como sistemas autônomos, sociais, cognitivos, biológicos ou sociocognitivos. Para dar um exemplo, o psicanalista Jacques Lacan traçou um interessante paralelo com essa ciência a partir da teoria do linguista Ferdinand de Saussure. Uma ideia bastante conhecida, não é? Que trata a linguagem como um signo e, como tal, este signo teria
como uma moeda, duas faces, não é? Uma que reflete a sonoridade ou a escrita, a grafia, e um outro que refletiria também uma imagem de uma palavra. Ele definiu essas duas partes do signo como significado, no sentido mesmo que nós conhecemos, o que aquilo quer dizer, até um sentido dicionarizado, se for o caso, e o significante. Quer dizer, como é que eu escrevo aquela palavra? Que imagens vêm à minha cabeça quando eu enuncio uma palavra? Então, para o psicanalista Jacques Lacan, seria muito mais importante o significante, e é por isso que ele inverteu esta lógica, dando primazia ao significante. Uma teoria complexa que você poderá estudar partindo da linguística e partindo dos ensinamentos lacanianos. Bom, a partir das linguagens para além da linguística, porque a linguística foca a questão da fala ou da língua, não é? Mas isto não é apenas o que a linguagem expressa. Então, a teoria que estudará todas as manifestações, inclusive as da fala, que envolvem a linguística, é conhecida como semiótica. Semiótica de semeion, que quer dizer signo. Então, você está relacionado a uma ótica que vai formar, que vai focar o signo. Não só aquele signo linguístico de Saussure, não é? Mas um signo um pouco mais complexo, que vai trabalhar outras ramificações. Convido vocês também a estudar sobre o signo, não é? Exatamente com um livro muito interessante, bastante antigo, mas ainda muito válido. O que é semiótica, da professora doutora da PUC de São Paulo, Lúcia Santaella. Recomendo essa leitura. Então, a semiótica estuda os signos linguísticos e outros, e também trabalha com a interpretação, não é? Ora, é bem por isso, mas não só por isso, que a semiótica e a psicanálise mantêm relações muito próximas, não é? O sujeito fala e há uma interpretação sobre aquela fala. Isso é muito importante. Tão importante que em algumas universidades a disciplina semiótica, que está presente em cursos de letras, mas em cursos de comunicação, de uma maneira geral, ela recebe adjetivações, não é? A semiótica do cinema, a semiótica da literatura e a semiótica psicanalítica, ou seja, os signos da psicanálise, um tipo de comunicação muito particular e especial. Recomendo também a obras, né, exatamente com este nome, Semiótica Psicanalítica. O que vem a ser? Interessante pesquisarmos, não é? Sempre é muito interessante a pesquisa. Bem, continue nos acompanhando, não é? Já falamos das relações da psicanálise com a psicologia, da psicanálise com a psiquiatria e aqui da psicanálise com as ciências da linguagem. Aguardem o próximo episódio. Até logo mais.